Bom dia, o meu nome é Júlia Seixas, eu sou professora e investigadora aqui na Faculdade de Ciência e Tecnologia e pediram-me para vir falar ou sugerir o tema das alterações climáticas. Talvez o Mateus, no fim da minha apresentação, perceba, porque se tornar a ir à Groenlândia, provavelmente deve ir equipado com umas havaianas e com um fato de banho. A minha primeira ligação ao tema das alterações climáticas foi em 1997. Algumas das pessoas presentes não conhecem, provavelmente, a doutora Elisa Ferreira, que era na altura Ministra do Ambiente em Portugal, e tinha acabado de chegar de Quioto, onde foi assinar esse famoso protocolo que todos viemos a conhecer e Comunicação Social divulgou muito, chamado Protocolo de Quioto. Na altura, ninguém em Portugal trabalhava neste tema, não havia ninguém a fazer contas sobre quantas emissões de gases com efeito de estufa e o que era isso que se tinha que contabilizar. E a Comissão Europeia, na altura, aos países que não tinham esses números, encomendou um estudo à Universidade de Utrecht, na Holanda. E, no meio das negociações, a doutora Elisa Ferreira percebeu que os holandeses, na projeção que tinham feito das emissões de gases com efeito de estufa para o nosso país até 2010, portanto, nos 13 anos seguintes, tinham matado 1 milhão de portugueses. Portanto, as projeções da população eram menos 1 milhão de portugueses. Ela não achou muita piada ao assunto e, quando chegou, desafiou-me a constituir uma equipa para trabalharmos nós em Portugal e tratarmos melhor a nossa população. Desde então, eu não parei mais de fazer este tema. Devo dizer que, na altura, reuni um conjunto, éramos todos engenheiros do ambiente, e fizemos, numa folha Excel, nem posso dizer isto muito em voz alta, as contas para 2010. Era um tempo muito prosaico. Há uma história que eu costumo contar desse tempo em que nós tínhamos que fazer contas das emissões do consumo de energia, da agricultura, pecuária, etc. E tínhamos que saber o número de efetivos pecuários em Portugal, o número de vacas, de porcos, esses animais que emitem metano, que é um poderoso gás com efeito de estufa. E fui ter com o senhor da Direção-Geral de Veterinária que, com uma grande benevolência, ouvia o que eu tinha para dizer e, a certa altura, perguntou-me: mas a senhora professora precisa desses números para quê? É para algum subsídio? E eu fiquei espantadíssima, ao que ele respondeu: é que se for para subsídio eu tenho o número, se não for eu tenho o outro. Eu disse: eu quero o número verdadeiro, porque subsídios não é com certeza. Ao longo dos anos, tanto desde há 15 anos, vim constituindo uma equipa que foi crescendo, já não trabalhamos com folhas Excel, trabalhamos com ferramentas de modelação, estamos integrados na comunidade internacional dos modelos da Agência Internacional de Energia, trabalhamos para Portugal e fazemos, às vezes, estamos integrados em exercícios internacionais, como atualmente estamos num exercício que está a ser levado a cabo pela Associação Internacional de Energias Renováveis. Mas tudo isto leva-nos ao ponto de para que é que nós temos que saber esta informação. Essencialmente, e estamos no ponto exato, a semana passada saiu o último relatório do painel intergovernamental para as alterações climáticas, em que basicamente não vem dar muitas novidades extraordinárias, vem sobretudo aumentar o nível de confiança sobre aquilo que nós já sabíamos de outros relatórios anteriores. Aquilo que nós sabemos é que nos últimos 260 anos, desde a designada era pré-industrial, que nós localizamos em 1750, até agora, a temperatura global do planeta, a componente terra e oceanos, aumentou 0,8 graus Celsius, isto temos grande confiança neste tipo de valor. Sabemos também que o ano passado vivemos numa atmosfera em que a concentração de CO2 é a mais alta dos últimos 800 mil anos. Estamos a bater nos 400 ppm de concentração de CO2 na atmosfera. É cerca de 40% superior àquela que existia na dita era pré-industrial. E temos outros recordes. O ano passado foi batido o recorde, por isso eu me lembrei das suas explorações, foi batido o recorde do melting do Ártico, desde que há registro e desde que se sabe esta informação sobre isto, dos últimos anos. E tudo isto, uma conclusão com uma elevadíssima probabilidade que o IPCC nos diz é que são as atividades humanas que são responsáveis por estas alterações que nós estamos a fazer
ao clima. Portanto, a sensação que temos todos é que estamos todos dentro de uma experiência de laboratório com o planeta Terra e vamos vendo o que é que vai acontecendo ao sistema climático. É uma brincadeira que pode-nos sair relativamente bastante cara. Alguns números. Nestes 260 anos, para ficarmos com uma ideia de números, basicamente o que nós temos colocado em termos de emissões de gases com efeito de estufa, a mais relativamente àquela base que é dita era pré-industrial, de 1750, é aquela mancha cinzenta que acompanha muito bem. O aumento começa fim dos anos 40, 50, a seguir à Segunda Guerra Mundial. Depois há ali uma depressãozinha que tem a ver com o choque petrolífero de 72, 73. Depois tornamos a subir e, a partir do ano 2000, então, a taxa começa a crescer muito com a entrada em força da China e da Índia. A parte amarela tem a ver com as emissões indiretas derivadas da alteração do uso do solo. Em termos integrais deste período todo, nós colocamos cá fora da nossa atividade 2 milhões de milhão de toneladas de CO2. Eu digo assim porque na versão inglesa ou portuguesa o billion significam coisas distintas. A maior parte, portanto, isto que nós estamos a colocar, este montante que nós estamos a colocar cá fora, uma parte, a verde, é absorvida adicionalmente pelos sistemas terrestres, pelas florestas e solos. A outra parte é absorvida adicionalmente, azul escuro, pelos oceanos, o que os está a tornar bastante ácidos. E a outra, azul claro, está a ficar na atmosfera. Normalmente, em termos grosseiros e de forma integral, 25% está a ser absorvido adicionalmente pelos oceanos, mais 25% pelas florestas e 50% pela atmosfera. E é isto que tem vindo a alterar, digamos, o clima. Ora bem, quando nós trabalhamos, qual é a minha vida? Qual tem sido a minha vida nos últimos 15 anos? Não tem sido sobre o passado, tem sido mais sobre o futuro. Eu costumo dizer que a nossa equipa tem que gerir algumas angústias, porque a minha equipa aquilo que faz é inventar futuros de baixo carbono. O que são e para que servem futuros de baixo carbono? Não nos basta ficar com o conhecimento que temos do passado. O conhecimento do passado deve-nos servir, sobretudo, para percebermos para onde é que queremos ir no futuro. E o futuro o futuro é algo que nos deve preocupar. Aquelas bolas pretas que vocês ali veem é aquilo que a população humana representa em termos de emissões. É um comboio muito pesado que não para de repente. E se nós seguirmos a linha a preto é a história, são valores históricos, e se nós seguirmos a linha a vermelho, aquela linha a vermelho, de acordo com o relatório do IPCC, conduzirá o planeta para uma temperatura adicional face àquela que era a tal da era pré-industrial, de mais 4,8 graus Celsius. Como disse o professor, o professor Kevin Anderson, do Tyndall Center em Londres, e toda a gente toda a gente partilha, ou muita gente partilha desta opinião, um futuro de mais 4 graus é incompatível com uma comunidade global minimamente organizada. Não existe. Portanto, aquilo que nós gostaríamos e que a Europa politicamente tem posto muito ênfase tem sido na linha azul. A linha azul conduzirá o planeta não para as temperaturas que nós conhecemos até hoje, nem sequer as do passado, mas para uma temperatura de mais 2 graus. Mas tudo o que existe publicado mostra que nós saberemos conviver de forma relativamente pacífica e os custos que iremos incorrer são mais ou menos compatíveis com uma vida organizada no planeta. Agora, estão a ver a agulha que nós temos que reorientar a comunidade humana de um ponto para outro ponto. E é aqui que entra a informação e é aqui que entra a arte de fazer os tais futuros de baixo carbono. Futuros de baixo carbono não é mais do que nós termos a capacidade de construirmos uma história coerente que parte da realidade onde estamos,
com baias, com intervalos de confiança, em que nós poderemos tentar adivinhar que o futuro vai-se passar algo entre um limite superior e um limite inferior e que, essencialmente, nós estamos a construir que tipo de economia queremos para o futuro. A maior parte, grande problema das emissões de gases com efeito de estufa, cerca de 80% nas economias desenvolvidas, está no sistema energético. E, portanto, basicamente, quando nós falamos em futuros, estamos a falar de futuros até 2050. Nós, neste momento, até já estamos a trabalhar com futuros para 2080. Vocês perguntarão, mas como é que conseguem inventar o futuro da economia portuguesa até 2050? Provavelmente o Sr. Vice-Primeiro-Ministro ontem poderia ter falado connosco, poderíamos ter ajudado qualquer coisa. Obviamente que uma das coisas que nós temos que saber lidar mentalmente e em números, mas em primeiro lugar mentalmente, é com a incerteza. Quando nós pensamos em futuros do ponto de vista energético, temos que meter muita coisa ao mesmo tempo dentro da tal ferramenta com que nós modelamos um sistema energético. Esta ferramenta mapeia todo um sistema energético que vai desde a importação do petróleo, tem as refinarias, as centrais térmicas, até à lâmpada que está na minha casa e que posso ter várias opções de lâmpadas, como sabem. Aquilo que nós ensaiamos é como é que eu posso construir este sistema energético quando eu quero continuar a seguir pela linha vermelha. E, portanto, aquilo que me comanda esta metodologia é aquilo que nós designamos como um critério de custo-eficácia. Quando eu quero ir pela linha azul, obviamente eu tenho que ter opções tecnológicas, são ferramentas que são abastecidas por uma base de dados de tecnologias caracterizadas com muitas variáveis. A de portuguesa, por exemplo, neste momento tem mais de 2.000 tecnologias alternativas que eu posso escolher e que me orientam em termos de opções tecnológicas para o futuro. Eles são importantes, estes futuros e esta informação é importante. Nós fazemos isto, numa primeira instância, na área da investigação com colegas internacionais, mas também fazemos isto e temos tido a sorte e a felicidade de termos a oportunidade de fazer estes exercícios para a economia portuguesa. E fazer esses exercícios para a economia portuguesa é ainda mais desafiante do que quando fazemos em termos de investigação para projetos internacionais, etc. Por uma razão muito simples. Eu, quando trabalho com os meus colegas da comunidade internacional, para conferências, publicações, etc., estamos interessados em melhorar pequenas coisas de modelos, coisa de investigador, coisa sem importância. Quando estamos a trabalhar com a realidade, aquilo que nós temos que fazer é confrontar os nossos, nós dizemos na gíria, stakeholders, agentes, quer de política, quer privados, com o facto de terem, por exemplo, os agentes privados, de repente podem vir a descobrir que a partir de 2030, se calhar, não faz sentido ou vai-lhes desaparecer metade da sua atividade produtiva. Estamos a falar de setores como os cimentos, como a refinação, etc. E, portanto, é mais desafiante, porque nós temos que embater e receber o embate de 3 tipos de atitudes que estes agentes costumam ter. Aos incrédulos, os que olham para nós, não dizem nada e aguentam a reunião e vão-se embora rapidamente, estão à espera que a reunião acabe rapidamente. Aos arrojados, que compreendem o problema e que, de facto, fincam com a noção de que temos que começar a desviar aquele caminho. E depois há os inconformados. O último estudo que a minha equipe fez aqui para Portugal, e que eu até tenho aqui este slide, que é o que nós conseguimos até 2050 demonstrar que com a tecnologia existente atualmente, Portugal, a economia portuguesa consegue reduzir até 70% das suas emissões, isto é componente essencialmente de energia, aos inconformados, que perante este resultado, este é um resultado genérico, há resultados mais desagregados de um determinado setor, uma determinada empresa, não vou dizer o nome, mas é muito conhecida no mercado. Quando nós fomos apresentar publicamente este estudo, descobrimos que o orador a seguir a mim era um senhor de uma consultora internacional, que tinha sido pago por uma determinada empresa para basicamente destruir todo o nosso trabalho, porque simplesmente não consegue conviver com o facto de a sua empresa, de facto, não fazer muito sentido numa economia de baixo carbono.
para o futuro. Portanto, temos estes desafios para gerir. Ora bem, nós estamos num momento muito particular. A maior parte dos países europeus, e Portugal à cabeça, está angustiado e muito preocupado com os problemas de curto prazo e com as soluções que tem que encontrar. Não há agenda para pensar em questões de longo prazo. A verdade é que quando nós saímos desta crise, porque a economia são ciclos para cima e para baixo, a crise climática cá estará e estará mais assertiva e mais profunda do que estava há 5 ou 6 anos atrás. Quem trabalha nestas coisas e sabe o impacto que as alterações climáticas virá a ter e já está a ter em termos de alterações dos ecossistemas e de muitas atividades humanas, sabemos que o caminho é pelaquela linha azul. E sabemos que há muitas soluções que estão neste momento que podem ser adotadas e sabemos que há ainda muitíssimo mais aquelas que precisam do último empurrão para entrarem no mercado. Mas não podemos também deixar de saber que atualmente há uma corrida desenfreada às reservas de combustíveis fósseis no Ártico, há uma corrida avassaladora à exploração dos novos fósseis, do shale gas, com a nova tecnologia de fracking com os Estados Unidos a liderar, e há uma coisa muito importante que começa a ouvir-se falar e começa a haver informação sobre isso, que é a chamada bolha do carbono. E que, se rebentar, o professor Nicholas Stern, inglês, já veio dizer que se essa bolha rebentar é muito mais grave para a economia mundial do que a bolha imobiliária que abalou o mundo aqui há 4 anos. A bolha do carbono não é mais do que as emissões de CO2 que ainda não foram emitidas e que estão contidas nas atuais reservas que são ativos financeiros nas vários stock exchanges do mundo inteiro. As contas já foram feitas e, se nós queremos assegurar que a linha azul é aquela que nós queremos seguir, cerca de entre 60% a 80% destas reservas privadas não podem ser queimadas. E o que é que acontece ao ativo financeiro a que elas estão associadas? Deixam de ter valor, é isto que se chama tóxicos de carbono. E, portanto, nós sabemos que é preciso gerir este domínio dos combustíveis fósseis, que vai perdurar, tudo isto se vai passar a um ritmo relativamente lento. O conhecimento que nós temos destes dois mundos, dos tais futuros de baixo carbono ou futuros de um alto carbono, ajuda muita gente e muitos colegas a avaliar e a identificar os impactos que isto terá em termos sociais e em termos humanos, com refugiados climáticos já em algumas áreas e muito bem identificadas do planeta, só para referir este único ponto. Portanto, o meu trabalho vai continuar a ser apurar e continuar a falar e a trabalhar com os stakeholders deste país e da Europa e de quem for, a melhorar as nossas tecnologias e as nossas previsões, porque esta frase sempre me inspirou muito toda a vida. Era eu uma criança quando ela foi dita, de 1969, e, na verdade, eu acho que todos nós devemos continuar a crer que o planeta Terra continua a ser azul e, para isso, temos ainda muita coisa para fazer. Muito obrigada.